Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. É ano que vem, é ano que vai e os tempos vão dando seu andamento. O tempo não para. Dia, semana, meses e anos. Todas as vezes acontece assim. O ano que vem, o ano que vai. Mas meus amigos e minhas amigas, aonde é que está o vosso pensamento? Aonde que está a vossa crença? O que você está seguindo nesse mundo? O que você está pensando e se comportando? Uma coisa eu tenho para te dizer. Nesta vida só existe uma única coisa a se escolher. E a Bíblia nos dá esse parecer. É aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, obedecer a palavra de Deus, glórias a Deus, e deixar o Espírito Santo te guiar, te convencendo todos os dias, conforme a Bíblia diz, do pecado, da justiça e do juízo. Meus amigos e minhas amigas, sempre estamos aqui para trazer uma palavra para vocês. Nas oportunidades em que Deus tem nos dado, nós temos procurado alertar homens e mulheres, crianças e anciões do plano da salvação. Porque aquilo que aconteceu na cruz não aconteceu à toa. A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo até o dia de hoje. Porque esse foi o plano que Deus traçou para a vida de cada um de nós. Para que nós venhamos a ouvir o Evangelho e aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Por isso que você precisa se decidir enquanto é tempo, porque nós não sabemos ainda quanto tempo ainda nos resta nesta vida. Então, se nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, nós temos que aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, obedecer a palavra de Deus e estar pronto para o dia do recolhimento ou o dia do arrebatamento da igreja, porque a gente não sabe quanto tempo ainda nos resta. A única coisa que compreendemos é aquilo que está escrito, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Aonde que está sua mente nessa hora? O que você está pensando? Como que você está se comportando? A Bíblia diz que há caminho que parece ser direito, mas o final são caminhos da morte. Meus amigos e minhas amigas, todas as oportunidades que Deus tem dado para sua vida e minha vida, nós temos que aproveitar e procurar testemunhar de Jesus, porque nós não sabemos ainda quanto tempo nos resta nessa vida, porque os dias se vão, as semanas se passam, os meses se acabam e os anos se findam. E todos os dias nessa vida é assim. Mas o tempo determinado por Deus, o tempo de vida, é Ele que determina. Se hoje dormimos e acordamos, está escrito na Bíblia. Deus o permitiu. Devemos agradecer unicamente a Deus. Porque Jesus Cristo morreu por nós para nos dar a vida eterna. E uma coisa eu tenho para deixar para o seu pensamento nessa hora. A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Quantas pessoas que já se foram e partiram, não levaram nada consigo, construíram mansões, construíram tantas coisas, e ficou aí para o próximo. Por isso que a Bíblia diz, a única coisa que o ser humano tem que se apegar é a Jesus Cristo e a sua palavra. Seguir a Jesus e obedecer a palavra de Deus. Isso que é o fundamento principal nessa vida, e o restante vem depois. Porque o próprio Jesus falou assim, aquele que ama pai, mãe, tio, vizinho, bens, mais do que a mim não é digno de mim. Então você não deve amar as coisas dessa vida mais do que Jesus. Você tem que amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas, e o restante vem de acordo com a vontade de Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, as pessoas
tem ficado em um estado nesta vida, porque tem abandonado aquilo que Deus colocou como princípio para a vida de cada um de nós. E neste princípio é obedecer a Deus acima de todas as coisas e estar pronto para o dia que partimos desta vida para outra. Por isso, meus amigos e minhas amigas, nós não sabemos ainda quanto tempo nos resta. Glórias a Deus. Muitos estão tendo a oportunidade de envelhecer nessa vida. Outros não estão tendo a oportunidade. Estão partindo novo. Mas como responder isso? É o que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17. Não viva demasiadamente impiamente, senão morrerias fora do seu tempo. Se a Bíblia diz morreria fora do seu tempo, é sinal que há um tempo determinado por Deus para todo homem e toda mulher. Glórias a Deus nesta vida. Ninguém passará pelo tempo. O tempo, você não vai aumentar o seu tempo de vida nem vai diminuir. Mas o teu comportamento vai mostrar quanto tempo ainda você vai passar nessa vida. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a resposta para a pergunta do seu coração está na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno, a palavra de Deus. Por isso, ainda dá tempo ainda de você se achegar a Deus, aceitar a Jesus, obedecer a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo te guiar em toda a verdade. Tudo o que precisamos saber está na palavra de Deus. Mas se você buscar em livros, a não ser o livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, que tem 66 livros, aonde cada livro você pode observar, analisar, estudar e o Espírito Santo te orientar. Se você buscar em livros que não vai haver resposta para o seu coração, você vai ficar como uma pessoa que fica vagando pelo mundo de um lado para o outro, sem direção, achando que está fazendo o que é correto. E depois, se partir desta vida para outra, pode se cumprir Lucas capítulo 16. Um se salva e o outro se perde. Por isso, meus amigos e minhas amigas, de tudo que você tem que se apegar nessa vida, se apegue a Jesus e a palavra de Deus. Esse é o recado de Deus para todos vocês que estão me ouvindo nessa hora. Não adianta se enganar. Não adianta querer falar do pecado alheio ou do erro das pessoas, enquanto que o seu erro e o seu pecado está transparecendo. Muitas pessoas até dizem assim: se for para me estar na igreja, para me ficar que nem o irmão A, irmão C, eu prefiro ficar aqui fora. Meus amigos e minhas amigas, se essas pessoas que você analisou estão em pecado, elas vão para o inferno e você também vai para o inferno, porque Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Todos serão cobrados por Deus de acordo com o que está na palavra de Deus. Eu acredito que você não quer isso para a sua vida, mas você quer o melhor. E qual é o melhor? Ter a alma salva para poder morar no reino dos céus. Mas para ter a alma salva, você precisa se decidir. E qual é a decisão, irmão? Qual é a decisão? A decisão é aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador e obedecer a palavra de Deus. Veja aí, o trem está passando, a viagem é única. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer te levar para os céus. Jesus quer te levar nesse transporte único. Se você perder, meu amigo, pode ter certeza, não vai chegar aonde você precisa chegar. Por isso, aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. Obedeça a palavra de Deus e deixe Ele te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração, glórias a Deus, e que o Espírito Santo possa te guiar em toda a verdade, e que o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, possa ser o seu único Deus, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa te esclarecer mais e mais, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus.